Fala, gente! Muito boa noite! Como que vocês estão? Tudo bem? Quarta-feira nós estamos aqui para bater aquele papo legal. E você? Chegou bem do trabalho ou você está do carro ainda? Ou você está no plantão e já colocou o telefone do lado para estar acompanhando a gente? Fala para mim. Hoje a gente tem um papo muito legal aqui e eu quero já desafiar você que está aqui com a gente, começar a compartilhar isso aí, né? Começa a compartilhar essa live. Você que está chegando no canal agora, se é novo por aqui, eu sou Alex Marreiros. Toda quarta-feira a gente está aqui batendo um papo sobre um tema condominial relevante, né, que realmente traga conteúdo para somar para o seu dia a dia. Você é o quê? Você é síndico, você é conselheiro fiscal, você mora em condomínio. Agora é o momento de você estar somando com a gente aí. Vai lá, compartilha. Você que está chegando aí no Facebook, começa a compartilhar. Você que está no YouTube, compartilha, curte o canal, deixa aquele like legal, né? Que é para poder estar dando aquela força para a gente aqui. E hoje a gente vai ter um papo muito maneiro. Eu quero desafiar você a permanecer aqui com a gente, tirar suas dúvidas. Se é síndico morador, está preocupado? Tem uns síndicos moradores aí que tem ficado preocupado com a questão do síndico profissional. Está em ascensão muito legal, muito legal. Agora, você que é síndico morador, então se prepara, cara. Pega a sua canetinha aí, pega seu papel, deixa do lado aí, porque hoje, com certeza, você vai ter dicas aqui, você vai estar ouvindo histórias, assuntos, experiências de um cara que tem vivido na prática, né, uma revolução muito grande dentro do condomínio. Tudo isso aqui, beleza? Vou chamar a vinheta rapidinho e eu já estou voltando para a gente começar o nosso Pai Bola. Bora! É isso aí, gente. Já estamos de volta. O pessoal está chegando aí, devagarzinho, 8h06, quarta-feira, aqui em Macaé, o tempo está aquele meio barro, meio tijolo, né? Como a gente dizia lá em Itaperuna, mas dizem que sábado chove muito e que domingo o sol abre. Vamos ver o que vai dar, né? E hoje o nosso tema, né? Você que já viu, acompanhou lá na mídia, síndico morador. Quem mais precisa, né? Quem mais precisa? Quem menos se capacita. Bom, eu quero hoje conversar um pouco sobre esse mundo, né, tão maravilhoso que é vivido por cada um desses síndicos moradores. Cara que acorda, né, muitas vezes com o vizinho do lado, acorda com problema, acorda com discussão, acorda solucionando dificuldade entre outros vizinhos, mas que tem muita coisa boa para poder somar, né, se ele realmente estiver disposto a se dedicar, a aprender um pouco para poder estar somando o seu condomínio. Bom, como eu falei, a questão do síndico profissional hoje está despontado aí no mercado. Hoje é um mercado muito bom para quem realmente está disposto a se capacitar, para pessoas que realmente amem a profissão, né? É uma boa oportunidade. Agora, esse camarada que a gente vai conversar hoje, ele veio numa vertente, né? Ele vem na contramão do sistema. Ele vem falando exatamente para o síndico morador, gente. E quando eu ouvi isso, quando eu ouvi a primeira vez, as primeiras falas dele, eu fiquei encantado, porque eu falei, cara, é isso aí. Esse camarada, ele está no caminho certo, tem muita gente que está concordando comigo. Bom, e para a gente poder falar um pouco de ferramentas, falar dessas experiências aí, né, nosso convidado nessa noite é um camarada que tem se destacado nas redes sociais pela forma como ele vem apresentando soluções práticas e objetivas para os síndicos moradores. Ele que é administrador de empresas. Agora eu vou falar, tá vendo? Vou preparar aqui agora também para fazer a colinha do currículo, né? Você falou da Fabrícia, né? Mas vamos lá então, da doutora Fabrícia. Administrador de empresas, MBA em finanças, certificado em gestão e estratégia pela Fundação Dom Cabral,
Professor formado pela universidade, aí tem uma diferença, que ele manda o inglês fera, e eu sou péssimo, para não dizer nada, né? Mas vamos lá. Professor formado pela universidade, ele vai falar esse nome para mim, Cambridge, não sei, meu irmão, você que vai me explicar isso. E treinador de professores, certificado pela International House, talvez seja isso, ele vai me corrigir. Diretor de empresas, ex-diretor de empresas, empreendedor e síndico morador há 9 anos. Olha que maravilha. Também é influenciador digital pelo Instagram, no perfil @derepentesíndico. É uma honra convidar essa fera. Meu muito boa noite ao meu amigo Sérgio Gouveia. Vem para cá, meu camarada, porque hoje você é o meu convidado. Fala, meu amigo! Muito boa noite, Sérgio. Que bom você aqui. Diga, grande Alex. Beleza, meu irmão? Pô, cara, obrigadão aí pelo convite, velho. Olha, eu quase não reconheci esse cara que você apresentou aí, viu, cara? Rapaz! Quero ser ele. Cara bonito, rapaz. Não, eu já começo estragando tudo, né? Porque eu estava lembrando, acho que foi ontem ou anteontem, eu estava dando uma olhada naquela live que eu não consegui acompanhar toda, né? Que você fez com a doutora Fabrício semana passada, lá no De Repente Síndico, porque eu entrei aqui na live também, né? Aí eu estava lá dando uma olhada, e aí, rapaz, quando você inicia falando do currículo dela, cara, manda aquele inglês massa, né? E eu falei, rapaz, aí quando você me mandou o seu, eu falei, lascou tudo agora. Agora deu ruim, irmão. É Cambridge. Cambridge. Então, eu tinha que ter treinado antes, eu tinha que ter perguntado antes. Esses dias eu estava aqui também com um amigo nosso lá de São Paulo, e aí ele também tinha os nomes em inglês, ele ficou quase meia hora me treinando antes, né? E na hora eu errei. Mesmo assim, errei. Faz parte, velho. Tá tudo certo. Pô, mas, cara, obrigadão pelo convite aí, foi um super prazer estar aqui batendo papo contigo. Muito honrado, você é um dos meus mestres aí nesse ofício, que eu já faço, como você falou, na prática há 9 anos, e que agora eu estou mergulhando mais no lado profissional, justamente tentando ajudar síndicos moradores como eu. Que legal, cara. Eu também estou muito feliz, quero falar para você, eu fiquei muito impactado quando eu vi, né? Tudo que trata de condomínio, quando a gente vê algo, como eu vi o seu posicionamento ali, né, na rede social, falando para síndico morador. Meu irmão, para falar para síndico morador, tem que gostar do negócio, tem que amar, né? Porque senão não rola. Você falar para síndico profissional, vamos lá, né? Você é professor, eu trabalho na área também. Você falar para síndico profissional, às vezes a pessoa ele vai preparar um material, ou trabalha com uma empresa, ele vai ensinar aquilo que ele precisa aprender. E muitas vezes vai fazer aquilo por obrigação, vai fazer aquilo porque ele está precisando de uma grana. Eu não estou, veja bem, não estou questionando ninguém, né? Pelo contrário, é maravilhosa as formações que têm surgido, tem capacitado síndicos, tem sido ótimo, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você fala para síndico morador, cara, muda completamente a coisa. Você está entendendo? Porque é aquele cara, né, que levanta a mão lá na Assembleia e toma um susto e cai de paraquedas aquele negócio, né? Então, falar para essas pessoas é algo assim maravilhoso, tá? O que você tem feito, cara. É um trabalho espetacular, não apenas para ir para Salvador. É Salvador, não é isso? Isso. Então, não apenas para Salvador, mas para a nação, porque hoje a gente já fala a nível Brasil. Mas antes, senão a gente já vai começar a falar, irmão, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, porque eu quero saber o seguinte, quer dizer, o seu currículo ali, um currículo muito legal, né? Tem um histórico também muito legal de trabalho em empresas, como treinador de professores. Como que caiu, né? Como que esse mundo te capturou? Porque eu acho que foi ele que te capturou, né? Como que esse mundo condominial, cara, como que te capturou? Como que você conheceu? Como que você entrou? Como isso foi gerado dentro de você? Fala um pouquinho da gente. Para a gente aí. O que eu costumo falar com o pessoal é o seguinte, eu não conheço nenhuma criança que diga assim, pai, quando eu crescer eu quero ser síndico. Eu acho que não rola isso, né? É verdade. As pessoas se tornam síndicos
Não é exatamente um sonho de criança, né? Não é tipo Não. bombeiro, policial, essas coisas. Eu quero ser assim, não rola. Infelizmente, aqui no Brasil tem uma visão assim do síndico, daquele cara, assim, aquele tiozinho chato, que enche o saco de todo mundo, o cara que não tem o que fazer, ou então aquela senhora aposentada não tem mais o que fazer, aí ela vai fazer aqui. Ou então o cara que assim foi colocado num corner, assim, ou você vai, ou não sei. Geralmente é uma coisa pesada, né? Assim, a aura Sim. que tem em torno de um síndico é um cara que você acha, coitado, nossa, ele tem que fazer isso, poxa. E eu quero desmistificar isso, né? Porque o meu, assim, a minha chegada na sindicatura, ela provavelmente foi muito parecida com a grande maioria, se não a totalidade dos síndicos moradores, pelo menos, que foi ir numa assembleia, se deparar com a situação complicada, não ver ninguém que tivesse disposição ou capacidade, ou ambos, para resolver aquelas situações, e rapidamente se dar conta de que, se você não fizer alguma coisa, o principal prejudicado vai ser você, vai ser sua família, vai ser seu patrimônio. Sim. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi a mesma coisa. Foi quase cômico, né? Se não fosse trágico, porque apresentaram assim a própria caixa de Pandora, né? Cheio de problema, com pendências de manutenção, erros construtivos, litígio com a construtora, dívida no INSS, ação trabalhista, aquele composto, assim, a tempestade perfeita, né? E aí, no final da apresentação de tudo isso, bom, agora vamos proceder com a eleição do novo síndico. Eu falei, uhul, legal, que massa, que bacana. E eu juro para você, eu não fui para aquela assembleia esperando ser síndico, não teve aquela conversa prévia, olha, vou votar em você, estamos contando com você, não teve nada. Eu fui no susto mesmo. Só que quando eu olhei foi exatamente isso, eu vi que ninguém ia se oferecer para tentar resolver aquilo. Como a minha formação é de administração, de finanças e tudo mais, eu tenho assim, algumas habilidades que eu sabia que poderiam ajudar, né? Eu falei, eu acho que dá para tocar esse desafio daí, e eu vou fazer isso. E aí eu me vi diante de uma decisão, né? Que depois de assumir, né, tudo bem, eu topo, vamos lá, vamos fazer uma sindicatura bacana e tal. A minha decisão era basicamente o seguinte: ou eu vou manter as coisas do jeito que elas estão, na melhor situação possível, né? Aquela coisa de não deixar a peteca cair, mas é mais ou menos aquilo ali, do jeito que está, né? O que o síndico anterior estava fazendo, eu vou meio que manter. Ou, se eu tiver realmente disposto a fazer uma mudança, né? Tiver indignado com essa situação que se arrasta há anos, eu vou fazer uma revolução. Eu vou pegar tudo que está errado e vou jogar no lixo e vou refazer, vou começar do zero. E eu optei pela opção B, de fazer tudo novo. E isso geralmente é um dos primeiros erros que eu queria pontuar para a maioria dos síndicos moradores. O síndico morador, geralmente, ele assume a sindicatura basicamente para repetir os erros do síndico anterior que ele criticou durante toda a gestão dele. Sim. Isso é muito comum. Né? É muito comum. Tudo que ele criticou, muitas vezes criticou porque queria ser síndico, que não foi o seu caso aí, mas aquele que às vezes quer entrar achando que o mundo vai ser uma maravilha, não, ele critica aquele ponto e repete exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é que ele virou de pedra, ele virou vidraça e agora ele tem todas as justificativas do mundo para dizer, não, tem que manter assim. Exatamente. E isso aí é temerário, né? É um problema complicado, né? Por exemplo, nesse condomínio onde eu morava, só para você ter ideia, a cobrança era feita por cheque, o próprio síndico ia bater de porta em porta para pedir o cheque quem ia depositar o cheque no banco era o próprio síndico, às vezes levava 15, 20 dias para ele ir lá. Era um negócio impensável, assim. Isso é só um exemplo. Né? A cobrança também era feita dessa forma, assim, batendo na porta das pessoas. Era um negócio assim louco. Eu falei, cara, tem que mudar tudo. E eu fui, passo a passo, mudando as coisas. E aí o que aconteceu, Alex, foi que essas mudanças, pouco a pouco, elas foram transformando o condomínio. Né? Fui utilizando as ferramentas que eu tenho como administrador e elas foram mudando realmente o condomínio, a ponto de algumas coisas bem legais acontecerem. A primeira delas é que assim, a gente conseguiu rever
todo o modelo de funcionamento do condomínio, questionar por que isso é feito desse jeito, por que é feito daquele jeito. E é bem interessante quando você começa a fazer essas perguntas, porque quando você pergunta por que isso é feito dessa forma, geralmente tem uma justificativa, ela não é muito sólida. Aí você pergunta de novo, mas por que você está me dizendo essa justificativa? Aí você vê que tem um suporte ainda menos sólido. Aí você pergunta, mas por que você está justificando dessa forma? E a pessoa chega num momento e ela diz assim, não sei. Eu acho que é só porque a gente sempre fez. Então temos aqui um ponto de mudança. Porque a gente vem fazendo simplesmente porque vem fazendo, não porque tenha realmente um motivo para ser assim. Né? E aí tem uma história que eu sempre conto, né, quando faço essa pergunta, uma história real que aconteceu aqui no quartel da PM, aqui em Salvador, no quartel dos aflitos, que chama. E essa história é real, tá? Um guarda que ficava sempre numa certa posição, numa praça que ficava em frente a esse quartel, em frente a esse quartel. E esse guarda ele ficava mais ou menos 50 metros da entrada, guardando uma posição ao lado de um banco de praça. Né? O quartel era responsável por parte da manutenção da praça, e esse guarda ficava lá. E assim foi por anos e anos e anos e anos, até que um dia mudou o comandante e perguntou, vem cá, o que aquele cara está fazendo ali naquela posição? Por que ele está ali? Ele está protegendo alguém? Aquilo é um ponto estratégico, de alguma forma? Aí eu falo, cara, não sei. Aí foram perguntar para o sargento, não sabia. Foi procurar para o outro, não sabia. Ninguém sabia. Ele estava lá porque estava lá. Aí foram verificar por que ele estava lá. E descobriram que anos antes, muitos anos antes, pelo fato da PM ser responsável pela manutenção da praça, ela ficou responsável por mandar pintar aquele banco de praça. E colocaram um guarda lá simplesmente para avisar as pessoas que a tinta estava fresca. A tinta secou, os anos passaram e aquela posição foi mantida e ninguém sabia por quê. Isso acontece no seu condomínio, senhor síndico morador. Tem um bocado de coisa que acontece no seu condomínio que você faz simplesmente porque sempre fez. Mas você nunca questionou. Se você for questionar, eu falei, pô, realmente não faz sentido isso aqui. E aí começou a minha revolução, entendeu? De começar a questionar ponto por ponto, as coisas mais óbvias, as coisas que você vê todo dia. Né? Eu sempre faço esse desafio. Imagina agora, mentalmente, aqui, você entrando no seu condomínio, olhando para um lado, olhando para o outro, dá uma olhada com um senso crítico, de como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando no seu condomínio e pergunta, por que aquele troço está assim? Por que aquilo está ali? Por que a gente faz desse jeito? E aqui, o que aconteceu lá foi isso, né? E o resultado disso daí foi que a gente começou a implementar mudanças que faziam mais sentido, né? Que hoje você tem uma gama variadíssima de recursos para praticamente qualquer coisa no seu condomínio, qualquer grupo de despesas, você tem alternativas, você tem outras formas de fazer, a tecnologia traz isso, tudo mais. E a gente foi mudando aqui, mudando ali, mudando aqui, mudando ali, e isso foi trazendo uma redução significativa de despesas. Aí o passo seguinte foi o quê? Simplesmente direcionar a economia dessa redução de despesas para as manutenções que estavam pendentes, para sanar as questões financeiras, para fazer as reformas necessárias. E, pelo fato de eu ter gerado essa economia, eu não precisei instituir taxa extra. Então, consegui fazer reformas completas sem um centavo de taxa extra. Uau. Só aí todo mundo já me amava, já queria fazer um busto meu em bronze para colocar no meio. Pronto. Aí o que acontece? Quando a gente terminou de fazer isso aí, o condomínio se transformou. Ele se transformou no melhor estado que ele poderia estar. Todo condomínio tem um limite, ele não vai virar um Bahamas, entendeu? Mas ele vai chegar no seu nível ótimo. E foi o que aconteceu. E aí aconteceu uma coisa bacana, Alex, que é muito legal, que extrapola a questão da grana, valorização de patrimônio, qualquer conversa dessa. Que foi o seguinte, eu percebi que quando o condomínio estava no fundo do poço, as pessoas usavam o condomínio basicamente como um dormitório. Elas iam para dormir, saíam para trabalhar. Mas o condomínio não tinha muita vida. E no momento que ele se tornou exuberante, de novo, bonito, que a gente conseguiu botar uma piscina, botar um quiosque, pintou os muros, teve jardinagem de novo, cada um dos moradores começou a cuidar melhor do seu jardim, começou a pintar a sua própria casa, trocar o seu telhado. Teve um efeito virtuoso muito interessante. E isso trouxe de volta a vida do condomínio, no sentido de que as pessoas voltaram a convidar seus amigos para almoçar em casa. Começaram a ter prazer em receber, em mostrar, normal, óbvio.
ter orgulho disso, né? Sim. Festa de Natal, festa de criança, voltou a ter vida. Fora a valorização patrimonial, fora a melhoria da qualidade de vida. Isso aí me tocou muito. Eu fiquei, caramba, que legal. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que essas pessoas que começaram a visitar o condomínio, os moradores, frequentar as festas, almoço, etc., elas começaram a comentar, bicho, o que foi que aconteceu aqui? Eu passei aqui na frente 3 vezes, achei que eu tinha errado de endereço. Que voodoo foi esse? E aí começaram, não, o Sérgio fez uns negócios aí, vai lá falar com ele. E aí foi a origem de tudo, foi quando tudo começou. Porque eu comecei a perceber que tinha sido criado um método, uma forma de ajudar as pessoas a seguir um passo a passo para ter o mesmo resultado que eu. Porque eu não sou super mega blaster, nada, nem inventei nada, eu simplesmente peguei ferramentas de administração de finanças, coloquei numa ordem tal que hoje todo mundo consegue fazer. E eu comecei a passar isso para as pessoas que eram síndicos ou que eram moradores dos seus condomínios, levavam para os seus síndicos, e as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a receber cada vez mais síndico, até que um dia eu me mudei. Ei. E aí, o que aconteceu? Eu me mudei para um outro condomínio que tinha muitos problemas quase que idênticos ao que eu peguei antes. Eu falei, agora eu já sei o que fazer. E agora eu vou tirar a prova dos 9, né? Exatamente. Exatamente. Vamos ver se aquele manualzinho que eu criei ele funciona. Ou se aquilo foi o chute de principiante, né? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Agora é a prova dos 9 mesmo. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, até um pouco mais. Né? Aqui a gente tinha dívidas bem complicadas, que eu fui saber depois que eu fui eleito síndico. Tinha uma situação muito complicada mesmo. E aí eu tive que passar por um período de saneamento financeiro complicado, e depois a gente começou esse mesmo processo, né, de revisão da forma com que o condomínio funcionava, redução de despesas, direcionamento disso para investimentos e tudo mais, e a gente conseguiu manter as taxas congeladas por vários anos, fazer todas as reformas sem taxa extra, e no final, agora em maio, a gente reduziu em 20% as taxas condominiais aqui. Foi bem legal. A administradora me ligou perguntando assim, cara, tá certo isso? Você mandou uma planilha aqui, o valor está mais baixo do que estava, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Uma senhora que mora aqui, falou, meu filho, eu tenho 74 anos, eu nunca vi um negócio desse, o que você fez aqui? Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, está tudo certo. E foi muito legal. E aí surgiu o De Repente Síndico, foi aí que surgiu o De Repente Síndico. Aí eu vi que havia uma ferramenta que poderia ajudar muita gente a trazer benefícios que eu diria que o país precisa. Sim. E aí eu vou entrar numa parte que é bem a minha cara, é número. Tá? Quando a gente está falando de contribuir com o crescimento do país, com uma iniciativa como essa, parece até meio, não sei, meio pedante, né? Pô, cara, o que é isso? Você é só um síndico, né? Mas não é, e eu vou dizer por quê. Eu peguei algumas estatísticas do IBGE, peguei algumas estatísticas que eu peguei em eventos recentes que eu fui, e também mesclei com uma pesquisa que eu fiz. Nós temos aqui no Brasil 68 milhões de pessoas vivendo em condomínios. Nós somos hoje em torno de 213 milhões de habitantes, salvo se o novo censo der um novo número aí, mas é em torno disso. 68 milhões de pessoas moram em condomínios. Dessas, 10 milhões moram em apartamentos. Muito bem. São em torno de 450 mil síndicos no Brasil. Muita gente. E desses, em torno de 70% são síndicos moradores. Vamos classificar aqui síndico morador. O que é um síndico morador para você que é síndico morador e nem sabe? É um síndico que não fez disso uma profissão. E qual é a principal diferença na minha visão, tá? E que é o tema dessa live? A diferença entre um síndico morador e um síndico profissional é que o síndico profissional se prepara antes e vai atuar depois. E o síndico morador, ele vai atuar antes e nem sempre vai se capacitar. Ele se joga. Com certeza. Vamos nessa, vamos ver o que é que vai dar. Se chegar um cara que tem as ferramentas, tem as habilidades, que ele tem
uma bagagem prévia que tem a ver com administração, com finanças, alguma coisa assim, há chances dele fazer uma boa gestão. Está tudo certo. Mas muitas vezes as pessoas não têm isso. E elas não fazem a mais longínqua ideia de por onde começar, o que fazer, quais riscos estão correndo, quais despesas estão saindo pelo ralo. Elas não fazem a menor ideia. E pior do que isso, ela não faz ideia, o antecessor também não fazia, e o antecessor também não fazia, não fazia. Resultado, são anos, às vezes décadas, que o condomínio fica jogado à deriva. Isso tem um custo. E esse custo, muitas vezes, não aparece imediatamente, porque a ineficiência ela não tem um custo visível imediatamente. A ineficiência tem um custo quando a bomba explode, e aí é tarde demais. Né? Então, basicamente isso. Mas vamos voltar para os números. Se são 70% de síndicos moradores, nós estamos falando de 315 mil síndicos moradores. Em torno de 66% desses 315 mil, né, não tem preparo, declaradamente não tem preparo na área de administração ou de finanças. Nós estamos falando dos 208 mil síndicos que estão à frente de condomínios em todo o Brasil. A gente está falando de quase 40. Diz aí, meu irmão. É muita gente. E essa turma aí é exatamente aquela que a gente comentou no início, né? Que é o tio João, o amigo que chegou do mercado e parou na Assembleia, porque o cara pegou e falou, rapaz, vamos para a Assembleia, e ele senta lá, e o vizinho gosta muito dele, porque ele é simpático, porque ele fala bem. Não, vai você, e ele fica empolgado com a gritaria, com a emoção na hora. Levanta a mão, sou eu! Uhul! E quando ele deita a cabeça no travesseiro, depois da Assembleia, ele descobre... tapa na testa, né? Falei, meu Deus do céu, onde está o engolve? O que aconteceu aqui? Tá dentro desses 40 mil aí, né? Pois é. Como, em média no Brasil aqui, cada síndico é responsável por em torno de 180 moradores, cara, nós estamos falando de mais de 37 milhões e meio de pessoas que estão à deriva em termos de administração de condomínio. Só para continuar nos números, isso é quase 18% da população brasileira que está sendo mal conduzida dentro dos seus condomínios. O que é que significa? Essas pessoas estão com risco financeiro, no mínimo, porque estão gastando muito mais do que precisavam. Sim. Elas têm uma qualidade de vida nos seus condomínios que é inferior do que aquela que poderia ser. Elas estão em risco jurídico, porque tem um bocado de bomba armada, elas não fazem nem ideia disso. Né? Tem uma série de questões ligadas aí, que a maioria dos síndicos moradores que não têm o preparo e nem buscam essa capacitação, eles estão vivendo algo que em inglês a gente chama ignorance is bliss. Ou seja, a ignorância é a felicidade suprema, porque se você não ignora, não te dói. Se você ignora, você não tem medo. Você ignora, você nem sabe. Está tudo bem. Até que a bomba explode. Então, eu queria compartilhar aqui essa pesquisa um pouco mais com vocês, para vocês darem uma olhada nos números do levantamento que eu fiz, primordialmente com síndicos moradores. A amostra não é muito grande, mas ela é representativa porque ela está imersa dentro desse universo de síndicos moradores. Bora lá, como é que eu faço? Eu clico aqui nesse coisa? Isso, peraí, você vai clicar e eu vou liberar. Deixa eu só complementar, que você falou sobre a questão da economia, tá? A gente tem uma estatística aí, ó. Eu não estou me lembrado aqui, eu passei ela numa live, eu só não estou me lembrando de quando foi, cara. De qual ano que foi. Eu acho que foi 2021. Acho que foi 2021 ou 2020. Foi recente, tá? Que o mercado condominial hoje movimenta 165 bilhões por ano no Brasil. 165 bilhões por ano. Aí, se você levar em consideração que quase 40 milhões de pessoas estão movimentando parte disso, e grande parte desse valor, meu irmão... É meu punk. Deus. É de assustar, né? É de assustar. Então, a conclusão óbvia que a gente chega é a seguinte: tem muita gente precisando de ajuda. Muito.
E o motivo pelo qual eu decidi falar com esse público é porque eu vejo a seguinte situação. Hoje tem lá o síndico morador, beleza. Capacitado ou não capacitado, não importa. Tem duas entidades olhando para esse cara. Uma que assim, são as instituições tentando oferecer para esse síndico morador um curso de capacitação para ele virar síndico profissional. E beleza, se esse for o anseio dele, tá ótimo, beleza, tem excelentes cursos aí. Só que muitas vezes o síndico morador não quer virar, ele não quer tocar nisso como profissão. Ele já tem a profissão dele. Sim. E ele só quer fazer um bom serviço, mas ele não quer abraçar isso como profissão. Beleza. A segunda entidade que olha para o síndico morador é o próprio síndico profissional, onde ele olha para esse cara e diz assim, olha, você é síndico morador, você não está pronto, eu posso fazer um serviço muito melhor. Sabe de nada. E muitas vezes é verdade, então sai daí e me contrata. Isso aí. Só que existe uma grande massa, que eu não sei definir, porque eu não pesquisei, de síndicos moradores que dizem assim, olha, eu quero fazer uma boa gestão durante o tempo em que eu estiver aqui, tá? E depois eu passo a bola. Eu quero ser o ponto de mutação aqui, eu quero ser o cara que vai fazer a virada e depois entregar o bastão para os próximos, dentro já de uma outra realidade. Mas eu não quero fazer disso uma profissão, também não quero contratar um síndico profissional. Esse público existe. E qual é a dor desse público? A dor desse público é o seguinte, olha, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho vida social, eu tenho minhas coisas, eu não tenho muito tempo para ficar fazendo isso, né? Fazendo curso, fazendo não sei o quê. Eu preciso de um kit de coisas que me ajude a organizar isso daqui e eu toque a vida com tranquilidade. E foi assim justamente que surgiu, de repente, síndico, né? Quem entrar lá no meu perfil vai ver que a esmagadora maioria dos conteúdos que eu coloco, eles têm 1 minuto, no máximo 2 minutos, com nuggetzinhos assim, curtos, de dicas que são objetivas, não é aquela coisa, sabe, teórica, aquela coisa politicamente correta. Eu vou na veia. Falei, irmão, pega isso aqui, ó, faz isso, isso e isso. Pega essa fala e aplica nesse momento. Faz isso aí, puf. Porque muitas vezes, Alex, muitas mesmo, tá? Ixi, a Alexa endoidou aqui. Muitas vezes, eu fui chamar a Alex... Você falou Alex? Alex. Alexa, pare. Pronto. Muitas vezes, a gente parte do... Porque a gente está num nível de conhecimento maior, a gente já fez curso, passou por experiência, a gente parte do pressuposto que muitas coisas são óbvias. Sim. E para esse público, praticamente nada é óbvio. E eu acho que parte dessa resposta, desse carinho que eu estou recebendo no meu perfil, é justamente isso que eu estou falando com o cara. Eu falei, cara, eu entendo o seu nível de conhecimento, tá lá embaixo, mas todo mundo começou lá embaixo. E eu também, todo mundo, sem exceção. Então eu quero te ajudar, eu quero te dar a mão, no sentido de assim, você não sabe a diferença entre uma Assembleia Geral Ordinária e uma Extraordinária? Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Fica tranquilo, vamos lá. Tá tudo em paz, entendeu? Eu penso que o grande barato da vida é quando você aprende a nadar e tem todo o oceano pela frente, mas ao invés de você sair dando as braçadas, você olhar para a beirada da praia e ver que tem mais gente querendo entrar. Você está entendendo? E não deixar eles lá na areia, no sol quente. Fala assim, cara, vem cá. É você voltar mesmo sabendo nadar. É você voltar, ser capaz de sair, dar a mão e falar, vem cá que eu vou te ensinar nesse negócio. Esse é o grande barato da vida. Né? Esse é o grande barato. Só para poder... eu até mandei perguntando, porque tem uma galera mandando aqui no WhatsApp ali, dizendo que estava mandando pergunta e não estava chegando aqui. Até a Fabrícia me mandou também perguntando. Aí entrou algumas coisas aqui, eu não sei. Teve um dia que eu travei as perguntas lá no YouTube, cara. Eu até fiquei com medo de ter acontecido agora, mas começou a pipocar algumas aqui, não sei se está somando. Mas falando exatamente desse momento aí, ó, Luiz Peters, é isso? Luiz Peters. Tá aí, ó, exato. Fala, Luiz, beleza? Aí, ó. Quero passar o bastão no futuro, exatamente disso daí. Tá começando a entrar algumas mensagens aqui mais antigas, eu estava achando estranho. Aí ele já mandou antes, o Luiz falou lá, o curso de repente síndico é muito bom, recomendo. Luiz, show de bola, meu querido. Bom você estar por aqui, irmão. Hein?
Obrigadão. A Joyce dando boa noite. Doutora Joyce, fera, irmão. Fera, tá? Muito fera. Pronto. Pode marcar para estar junto com você lá, que é top. Top. Doutora Joyce, um abraço, minha querida. Carlos Roberto dos Santos, boa noite, Carlos. Bem-vindo, bom você por aqui, meu irmão. Fabrícia está aí, a doutora Fabrícia. Ô, minha querida. Marcando presença. Boa noite, Alex e Sérgio. Live muito esclarecedora. É isso aí. Tamo junto nesse aí. Daqui a pouco a gente segue compartilhando mais. Mas segue lá. Ô, Sérgio, eu te cortei aquela hora que eu fui falar do negócio da estatística lá da movimentação financeira do condomínio por ano. Você ia apresentar um slide para a gente? Isso. Como é que eu faço? Eu clico nele? Pronto, olha aí. Aí, gente, quando eu falo para vocês que o síndico morador ele tem uma situação complicada, tá? Eu vou dar uma lida aqui para vocês, caso vocês estejam com alguma dificuldade de ver aqui, ou se estiver pequeno, alguma coisa, mas basicamente é o seguinte, tá vendo esse azul? A pergunta essa é a sua primeira experiência como síndico? Esse azul aí, 58% é sim. E o vermelho, não, já tem alguma experiência, 32%. Então, nós temos aqui quase 80% de pessoas que têm zero ou pouca experiência. Então, já demonstra que são pessoas que estão precisando de ajuda. Tá? Elas precisam de ajuda. Vamos a outra pergunta. Você tem formação em administração, finança ou correlatos? Esse vermelho aí, 66%, é não. Não. Então, nem administração, nem finança, está no empirismo. E quando eu digo empirismo, gente, vou contar uma historinha aqui de uma pessoa que me pediu socorro lá no perfil da Repente Síndico, tá? Ela chegou, Sérgio, eu tô com um problema aqui de finança, eu não estou conseguindo entender, está faltando não sei quantos R$1.000 aqui, mas ela contou uma história complicadinha, não entendi nada. Eu falei, beleza, eu te dou meia hora, a gente entra numa videocall aqui, mas me mostra o demonstrativo. Aí a gente entrou na call e ela abriu uma planilha muito louca, muito doida mesmo, assim, que tinha uns números, uns negócios que eu não conseguia entender nada, e eu gosto de planilha, assim, eu não entendi nada. Eu falei, cara, me explica isso aí. E aí eu vi que ela também não estava entendendo nada. Aí eu perguntei, vem cá, quem te passou isso? Foi administradora? Eu disse, não tem administradora. Ah, então foi contador. Não tem contador. Tá, então você é contador? Você tem... Não. Cara, quem cuida das finanças do seu condomínio? Eu. Você faz o quê? Eu sou enfermeira. Cara, nada contra enfermeira. Assim, tem enfermeiras que têm uma excelente gestão, mas ela claramente, pelo demonstrativo, não fazia a menor ideia de para onde estava indo aquilo. Aí eu falei, vem cá, você ainda... Realmente é verdade que você entrou nessa call para saber qual era o problema? Não está claro, não? Você precisa de ajuda, você precisa falar com pessoas especialistas. Você precisa... Assim, você acha que ser síndica é tudo? Você tem que fazer tudo. Se você contratar ajuda, se você pedir ajuda, você está errada? Não. Você precisa de apoio. Precisa ter todas as respostas. Isso é um mito, né, Sérgio? Verdade, é um mito. É um mito isso aí. Sim, e aí, claramente... Tudo. Isso, exatamente. E aí, mais uma vez, ficou claro para mim, assim, quando uma pessoa cai de paraquedas numa nova função, ela nunca vivenciou aquilo, ela não sabe o que é normal, o que é anormal, se ela deve contratar pessoas, se não deve, se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, se é caro, se é barato. Não faz ideia, nada. É nesse nível de perdido que eu estou falando. É com essa galera que eu tenho lidado e que eu acho que precisa mais da nossa ajuda. Por isso que eu decidi colar aí junto desse público. Vamos lá, olha essa aqui, ó. Como foi a transição da última administração para a sua? Eita. Esse verde aí, 46%, o síndico anterior não me passou nada ou quase nada. Não posso contar com a ajuda dele até hoje. Ou seja, se ele era um bom síndico e você é inexperiente, você ficou sem a experiência dele. Ficou no vento. Se ele era um mau síndico e você também não tem experiência, de repente até melhor. Você não pega os maus hábitos. Mas o fato é que 46% dessas pessoas não houve continuidade alguma. Nada. Ficou lá para trás. É como uma novela que acabou, vai começar uma outra e elas não se conversam. Vamos ao segundo maior pedaço, 22%. Síndico me passou o mínimo indispensável, fiquei com muitas dúvidas. Sinto que vou precisar descobrir o resto por minha conta.
Esses dois juntos aí dão 68%. Olha como essas pessoas estão perdidas. Vamos lá, vamos continuar. Quando você tem dúvidas sobre a administração anterior, aí esse roxinho, que é 40%, diz assim, ele, no caso, o antigo síndico, não tira minhas dúvidas e fico totalmente perdido. O que é isso? Aí, o segundo maior pedaço, que são 26%, esse vermelho aí, diz o seguinte, ele tira minhas dúvidas, ainda fico inseguro. Gente, vai montando aí emocionalmente como é que está a cabeça desse síndico. Eu tô aqui viajando nisso aí agora. Entendeu, cara? Já tomou 2 ansiolíticos, né? Vamos nessa. E como você encontrou a administração do condomínio? Rotina, documentação, pagamentos, etc. Esse pedaço vermelho aí, 34%, estava razoavelmente organizado. O amarelo, 30%, estava mal organizado. E o verde, 24%, estava um caos. Então, imagina, pessoas mal preparadas, que não têm suporte, herdando o caos. É a receita do quê? Do desastre. É da receita do desastre. Estão precisando ou não estão? Aí eu fiz uma pesquisa aqui. Como síndico, quais dessas áreas você sente maior dificuldade e necessidade de apoio? Aí eles têm algumas coisas aí, veio esse gráfico de barras aí mostrando, mas basicamente repensar o modelo de funcionamento do condomínio é o que eles mais têm dificuldade, estão enxergando que precisa mudar, mas não sabem o que fazer, não sabem por onde começar. Logo em seguida vem construções e reformas, também não sabem tocar, não sabem que há uma legislação, Código Civil regendo isso, as responsabilidades, normas, enfim, mas não sabem. E aí você fica pensando, você volta a pensar naqueles números que eu apresentei, 18% da situação brasileira está inserida nessa realidade aí. Por isso que eu decidi ajudar essa galera. Seu condomínio utiliza o serviço de uma empresa administradora de condomínios, aí me surpreendeu, 74% sim. Né? Isso é uma boa surpresa. Mas aí eu chamo a atenção para uma coisa também, eu fiz um vídeo algum tempo atrás, que foi inspirado numa observação que um seguidor fez, né? Sobre a administradora, que ele queria que a administradora fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse isso, fizesse aquilo. Eu falei, peraí, irmão, a administradora não é para isso, não. E o meu vídeo dizia o seguinte, gente, eu tenho uma revelação bombástica para fazer vocês. A administradora não administra. Porque a galera acha o seguinte, tem administradora? Então não precisa de síndico. É esse o nível de desconhecimento. Não, mas isso aí é o que mais acontece. É isso. É o dia a dia, sim. Então, cara, eu vi assim, eu preciso dar uma luz para essa galera, porque tá todo mundo muito perdido. E assim surgiu o De Repente. Comecei a ajudar a pessoa. Então, o início foi justamente o perfil, que está lá, onde eu dou várias dicas, várias coisas que podem ajudar as pessoas. Com o tempo, eu fui vendo a necessidade de também oferecer aulas gratuitas no YouTube, aulas um pouco mais extensas, né, de 5 a 20 minutos. Boa noite! Cecília Pontes aí na área, ó. Pontes. Boa noite, Cecília. Grande fera. De dar aulas um pouco mais extensas, né, um pouco mais estruturadas. Eu mostro lá coisas como, por exemplo, a utilização de ferramentas de tecnologia, uma suíte gratuita que dá para fazer misérias, né, coisas bem legais mesmo, de automatizar várias funções, no sentido de aliviar um pouco o peso do síndico também. Muitas vezes ele se sente pressionado a fazer um monte de coisa, ele não sabe exatamente como fazer, não tem nem ferramenta de gestão, nem ferramenta tecnológica mesmo, e eu tento ajudar dessa forma aí. E depois o ecossistema foi aumentando, tá, com o tal do curso e tudo mais. Então, essa é basicamente a minha história. Pô, eu falo pra caramba, né? Fala alguma coisa aí. Não, cara, eu tô aqui, olha só, o que acontece? Tem uma pessoa que, um dia falando comigo, depois que assistiu a live a primeira vez, uma live com a gente aqui, não me lembro, eu estava entrevistando eu estava com uma advogada aqui, a gente batendo um papo, e ele falou assim, Alex, cara, aquela advogada que você estava falando, quando ela falava, cara, tinha brilho nos olhos, cara, vocês falando daquele tema, e eu falei exatamente isso. As pessoas que a gente tem chamado para bater o papo aqui são pessoas como você, cara,
que não tem muito, eu não tenho muito o que fazer, que eu tenho que estar aqui ouvindo isso aí, que é esse papo maravilhoso, essa experiência que você está trazendo para a gente, né, que é o que você faz lá no seu canal, no De Repente Síndico, esse auxílio, esse suporte com as ferramentas certas, né, é aquela chave certa para apertar aquele parafuso. Né? Não ficar, toma aqui essa caixa de ferramenta, aprenda a trabalhar com paquímetro. Não, mas eu só quero apertar uma fenda. Não, você tem que aprender o paquímetro, senão não vai. Então, nada disso. Você está falando exatamente a língua que existe a necessidade hoje no mercado, que é a necessidade do dia a dia desse cara que chegou, como a gente viu aqui, de pessoas que chegam e falam, não, eu quero fazer um bom trabalho enquanto eu estiver aqui na gestão. E você está trazendo isso. Eu fiquei muito feliz exatamente por causa disso. E uma das coisas que eu percebi, eu ia te perguntar lá na frente, mas foi muito notório, né? Quando você chegou, a forma como você começou a lidar com a situação. Né? Eu ia perguntar para você, o que te deixou mais desesperado naquele momento? Foi olhar a finança que não estava legal ou foi olhar esse controle administrativo que estava... Entendeu? O que te deixou mais impactado? Hoje, um síndico morador, quando ele chega, quando ele tem uma noção, né, como você tem, o que impacta mais, ô Sérgio, quando você chega num condomínio desse? O que aconteceu com você nesse caso? O que mais me dá agonia, até pela minha formação como administrador, é você não ter a mensuração exata do que está acontecendo. E isso ocorria porque os relatórios não eram confiáveis, eu olhava para aqueles números e cara, isso aqui está errado, não é possível, isso aqui está errado. E uma das primeiras coisas que eu detectei foi justamente uma fraude que estava acontecendo. Né? E, assim, pensando de volta aí no passado, se eu não tivesse a formação que eu tinha, provavelmente essa fraude perduraria até hoje, né? E os relatórios continuariam sem nenhuma confiabilidade, impedindo qualquer tipo de leitura válida, e uma leitura que não é válida te leva a decisões erradas. Então, o que mais me dava agonia foi justamente isso, mas como eu detectei rápido, eu consegui sanar isso rápido. Então, a partir do momento que você tem dados confiáveis, você pode tomar decisões assertivas. Sim. Você pode escolher para onde é que você vai. Você sabe exatamente onde é que dói, onde é que está o problema. Foca naqueles problemas que vão ser relevantes, que vão te trazer a maior quantidade de resultado no primeiro momento. Até porque um dos erros também, o síndico tenta atacar tudo. Ele fala, não, eu vou resolver tudo. Ele ataca tudo de uma vez. Esquece, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que ter foco. E até para escolher esse foco existe método. Né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tanto administrativamente quanto financeiramente, o que me agoniava era essa falta de dados que me dissessem o que realmente estava acontecendo. O meu primeiro investimento foi justamente nisso. Né? Vamos ajeitar as coisas aqui para eu colocar os dados na mesa e fazer uma leitura adequada. A partir daí, a gente começa a tomar algumas decisões. Beleza. Essa necessidade do gestor conhecer o mínimo, né, para estar atuando como síndico, que é isso que você está fazendo aí. Cecília chegou aqui, ó. Uma boa administradora é essencial para auxiliar o síndico na sua gestão, sem sombra de dúvida, né, Cecília? É fundamental. E eu sempre falo isso, né? É a junção, cara, é a parceria, é o caminhar junto. Um vai sempre somar, não tem para onde correr. Agora, a importância dos dois lados, aí eu vou até pegar, então, o gancho da Cecília ali, da administradora. Uma vez nós chegamos num condomínio em que eles faziam acordos, bastante acordos, e o dinheiro não vinha o dinheiro no caixa do condomínio. E uma das coisas que foi muito fácil a gente identificar e que o condomínio não via há anos passando, Sérgio. Os boletos que eram gerados de acordo vinham em nome do condomínio, todo bonitinho, nome da administradora, do condomínio, porém, no cedente era a conta da administradora, não era a conta corrente do condomínio. E aí o que acontece? Todos os boletos ordinários iam para a conta do condomínio, mas todos os acordos iam para a conta da administradora. Fazia o termo de acordo, você assinava, o boleto estava na mão, o cara falava, não, mas eu fiz o acordo, está pago, está aqui, ó.
E aí, quando a gente ia olhar, eu falei, poxa, e assim, foi muito rápido, foi uma coisa que a gente olhou, não, peraí, e qual antecedente é esse? Não, na hora. Eles estavam há anos e não haviam percebido isso. Né? Então, assim, aí a importância entra ali, né, da administradora que vem com, né, com o dia a dia, experiência, né, de estar lidando com isso a todo momento, e é uma coisa que o síndico aprende também. Né? Você vai caminhando, você vai aprendendo a sua experiência em um lugar, em outro, e vai desenvolvendo isso. Então, hoje, eu digo, com o tempo que nós temos, é impossível se fazer uma boa gestão se não tiver uma mínima capacitação. Isso é notório. Né? E aí eu queria chamar também a reflexão para tentar mudar um pouco essa percepção de que síndico é um fardo, que é uma espécie de maldição ou qualquer coisa assim. Quando eu fui síndico pela primeira vez, eu já era administrador, já tinha BI Finanças, tudo mais, já era diretor de empresa, tudo bem, já tinha uma estrada aí. Mas eu vou te dizer, ser síndico tem sido uma das melhores escolas que eu poderia ter. Então, eu queria convidar o síndico morador, você que está pensando em ser síndico, a refletir sobre o exercício da sindicatura como uma forma de você aprender muito. Cara, você vai aprender muito, muito. Vai aprender não só sobre finanças, sobre contabilidade, sobre gestão de pessoas, sobre como lidar com pessoas. Você vai lidar com uma fauna variadíssima de gente muito doida, vai ter de tudo. E vai ser um aprendizado muito rico, que você vai usar em muitas coisas na sua vida. Né? Então, eu queria deixar essa reflexão, porque eu fiz algum tempo atrás, lá no meu perfil, se você procurar, você vai encontrar as 4 estações do síndico. Eu vejo o exercício da sindicatura como algo que pode passar por 4 fases, onde a primeira é tipo, nossa, me ferrei, me dei mal, coitado de mim, meu Deus do céu, será que dá para reverter? Né? A segunda é quando passa o choque e você finalmente encara a tarefa e se coloca realmente em movimento, você começa a aprender e tudo mais. A terceira é quando você se dá conta de que dá para fazer, o bicho não era assim tão feio, e que não apenas dá para fazer, você pode realmente fazer a diferença. Você pode deixar um legado, você pode, de repente, até descobrir uma vocação. Sim. Porque, como eu falei, eu não conheço nenhuma criança que diga para o pai que quer ser síndico quando crescer. Mas eu conheço muita gente que dizia, de jeito assim, não é nem pensar. E hoje faz isso como profissão e ama, e adora. Exato. Muitas vezes você precisa passar por aquela experiência para descobrir que gosta. Né? E a 4ª estação, eu diria que é a que eu me encontro nesse momento, e você também, que é onde você decide compartilhar tudo isso que você aprendeu com as pessoas. Né? De trazer essas reflexões, trazer ferramentas, ajudar todo mundo a passar por esse processo de uma forma mais tranquila, né? Fazer com que essas pessoas aprendam com os seus erros e não com os delas, né? Para que seja menos doloroso, que você possa contribuir para a qualidade de vida das pessoas que moram no condomínio, com a qualidade de vida do próprio síndico, né? Para que ele não tenha um AVC de tanto estresse que ele vai passar. Há formas de você compartilhar esse fardo, de tocar isso de uma forma mais tranquila. Então, eu diria que essa 4ª fase que eu assim me apaixonei completamente, né? Porque tem uma coisa, Alex, que é assim, a gente tem produtos comerciais para ajudar as pessoas, beleza? Tudo bem, ótimo. Ganhar dinheiro é maravilhoso, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca mais vou parar de fazer isso, que são os agradecimentos que eu recebo lá no meu direct, de relatos de pessoas emocionadas, de dizer, Sérgio, sim, você não faz ideia do que aquele vídeo seu fez comigo. Ele chegou no momento que eu estava precisando. Eu ia desistir e desisti de desistir por causa do seu vídeo. Pô, cara, aquela dica que você deu, cara, no dia seguinte eu tive a assembleia, eu usei, funcionou, foi lindo. Pô, obrigado. Aí não tem preço. Coisas... Puta, cara. Entendeu? Quando você percebe que você está cumprindo o seu propósito, sim, que é de ajudar essa galera, de ajudar mesmo, de ajudar para valer, né? E sem esperar nada em troca. E isso tem sido muito gratificante mesmo, né? Então, eu agradeço a essas pessoas pela oportunidade de poder compartilhar isso com elas, né? De poder contribuir aí.
porque tenha certeza, isso é uma coisa que volta para a gente e é muito, muito gratificante mesmo. Ô, Sérgio, cara, não, isso aí é a questão, quando você compreende esse chamado que você compreendeu, né? Eu faço esse agradecimento em nome dessa turma toda que está te acompanhando, que tem te seguido aí. Obrigado mesmo, cara. Obrigado por você ter compreendido isso, né? E hoje está servindo de exemplo, né, para tanta gente, com a sua experiência do seu dia a dia e com toda a bagagem que você trouxe, né, para somar essa questão do síndico aí. E o foco, né, em conseguir, em alcançar essa posição tão esperada que tantos síndicos desejam, né, de fazer algo bom, de fazer algo que perdure no condomínio. Como a gente ouviu aqui o Peter falando, né? Eu quero passar o meu cajado, mas eu quero fazer isso de forma legal, quero fazer isso de forma honrosa, né? Eu sempre falo isso, quando um síndico vem começar um trabalho com a gente, eu sempre falo, cara, o meu papel aqui é fazer com que você finalize a sua gestão de forma transparente, honrosa, que você saia de cabeça erguida. Então, graças a Deus que tem uma galera que pensa dessa forma, né, que deseja isso. E isso é muito bom. E aí, quando você junta a isso pessoas como você que se levantam e falam, não, cara, tudo bem. Se você quer, eu estou aqui para passar para você também aquilo que tem sido legal para mim. Meu irmão, não tem... E aí é não tirar os olhos do foco. Né? É isso aí. E tem um outro aspecto também que eu quero chamar a atenção de todo mundo, tá? Tudo que a gente faz na vida, você está, de certa forma, em algum palco, porque tem gente olhando. Sim. E quando você quando você é eleito síndico, você pode enxergar isso como um fardo, como uma maldição, ou pode enxergar como uma oportunidade para mostrar o quão competente você é. Porque pode ter certeza, vai ter um bocado de gente olhando para você e um bocado de gente te cobrando. Se você faz um bom serviço, se você deixa esse legado, né, que vai reverter para o seu próprio benefício, vai valorizar seu patrimônio, blá, 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 essas coisas todas, as pessoas também estão te olhando e dizem, pô, aquele cara é fera. E aí eu estou falando, gente, de mercado de trabalho, né, das referências, porque esse mundo dá volta pra caramba, sabe? Às vezes você vai lá numa entrevista de emprego, quem é que está lá? É um ex-morador de onde você foi síndico. Já parou para pensar nisso? Ou então um cara que diz assim, pô, esse cara aí, esse cara foi síndico, nossa, é um puta administrador, velho, não precisa nem olhar para o currículo dele, o cara faz chover. Esse tipo de coisa, as pessoas precisam estar cientes também, né? Que você está lá no palco, está todo mundo te olhando, vamos ver o que esse cara tem para entregar. Porque hoje o mundo é muito mais baseado em resultado do que em canudos. Sim. Né? Eu costumo falar lá nas minhas palestras, né? Se hoje você vai na entrevista de emprego e o cara pergunta se você fala inglês, no passado você respondia entregando seu certificado do curso de inglês. Hoje o cara, você fala inglês? Ok, ele já começa daí, partiu daí já. Tell me a little bit about your experience. E aí, se você gaguejar, irmão, muito obrigado, next. É assim que funciona, entendeu? Então, pense na sindicatura como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e também de mostrar do que você é capaz. Com certeza. Ô Sérgio, o tempo está voando, cara, mas eu tenho uma pergunta que não queria deixar passar. Está voando, mas está tranquilo, a galera está junto aí, vamos lá. Olha só, a gente tem um quadro aqui que é você pergunta e o nosso convidado responde. Né? Eu não queria deixar passar em branco, não, porque eu recebi uma pergunta aqui e quero soltar essa bomba no seu colo. Vamos lá. Bora para a pergunta, então. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alex. Sou Fábio aqui de Macaé. Uma perguntinha para vocês. O que é que o síndico pode ou não pode contratar sozinho? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alex. Opa! Olha aí. Boa noite, Fábio. Obrigado pela participação, meu amigo. Tá aí, nosso convidado. O que é que o síndico pode contratar sozinho? Eu acredito que ele está, né, descartando a questão da Assembleia, de precisar de uma votação, de tudo isso. O que é que o síndico pode, meu irmão? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alex. Soltei sem querer ele de novo. Vamos lá. Manda para nós. Fábio, veja bem.
Salvo o disposto contrário na convenção, o síndico pode contratar serviços aí à sua escolha, né? É sempre interessante observar se há um volume de recursos muito grande envolvido. No caso, eu recomendaria que, se houver esse volume muito grande, que seja votado em assembleia, que sejam consultadas outras pessoas também para validar essa sua decisão, justamente pela grande monta. Mas existem situações assim que, por exemplo, tem uma emergência, caiu um muro e isso compromete completamente a segurança do condomínio. Não tem que consultar ninguém, você tem que recompor aquilo o mais rápido possível, entendeu? Então, situações como essa, o síndico está totalmente liberado para fazer as contratações que julgar pertinentes, mas, como eu falei, salvo disposto contrário na convenção, ele tem a liberdade de escolher aqueles serviços que ele julgar adequados. Obviamente, isso não vai dispensá-lo de prestar contas depois, e é muito importante que ele tenha isso em mente, porque não vai passar batido. Se aquilo ali desviar muito de algo que pareça normal, adequado, razoável, ele será cobrado por isso. E aí tem que lembrar o famoso artigo 1348, que é a responsabilidade civil criminal do síndico perante o condomínio. Com certeza. Boa. Fábio, então, meu amigo, tá aí, né? Atenção, isso aí. Dispositivo da convenção, fica ligado se tem alguma coisa lá específica sobre isso, né? Se não, ele tem. Existe aquela questão, né? Existe um limite, às vezes a pessoa questiona sobre a questão do limite financeiro que o síndico pode gastar, não pode. Existem alguns condomínios que optam por definir-se em assembleia, define-se um valor, né, que ele pode estar gastando, até um teto de 3 mil, de 5 mil, de 7 mil, ele pode gastar. Acima disso, a gente gostaria que convocasse a assembleia. Isso não está escrito na lei, mas é aquela questão, né? Pode até ser legal, mas não ser moral, não ser ético. Você ir lá e passar, você já pensou? Você vai lá e vai passar, não, eu vou comprar aqui 30 pau de produto ou de qualquer serviço, né, sem comunicar, sem ser uma emergência, como o Sérgio falou, né? Então, pode ser legal? Pode ser legal. Agora, o que isso vai gerar, né, de dano moral para o condomínio, para o síndico, para o conselho fiscal? Amanhã vai compartilhar o que disso? Então, a orientação, né, do nosso amigo Sérgio, perfeita. Observe isso, cuidado, e você que é síndico, fique atento, né? Fique atento para não dar esse mole, para daqui a pouquinho tá a galera batendo na cabeça, você apanhando de graça, né? Se houver uma gestão bem estruturada também, você provavelmente vai ter como instrumento a previsão orçamentária. Você tem aí já uma projeção do que está previsto. Já tem a sua referência ali. Então, se isso está ali, é o seu balizador. Então, se você tiver isso, melhor ainda. É bem tranquilo. Show de bola. Meu amigo, a gente está com 1 hora aí. Parece que foi 10 minutos, né? Ficaria aqui mais 2 horas tranquilo, mas como eu tenho certeza que esse é só o primeiro bate-papo, né? Estou tranquilo, com o coração em paz, para poder finalizar. Mas antes disso, você falou bastante aí de repente síndico, né? Eu sei que você hoje está com um curso de capacitação de forma bem específica para esse síndico, que é síndico morador, para esse cara que está precisando realmente conhecer ferramentas inovadoras e que realmente venham... Quando eu digo inovador, gente, eu digo coisas que venham trazer, ferramentas que venham trazer soluções para aquilo que você precisa, né? É o remédio para a dor certa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse treinamento, desse curso, como que ele é oferecido para a gente, como que a gente pode chegar até ele, o pessoal que está com a gente aqui, né? Fala um pouquinho desse treinamento. Você tem um livro também hoje, né? Somando aí para a gente no mercado. Fala um pouquinho do livro e um pouquinho do curso para a gente, que eu quero ouvir. Beleza. Esse e-book que eu criei, na verdade, foi o primeiro item desse chamado ecossistema educacional aí para síndicos, né? Ele é um livro que vai contar um pouco das revoluções que eu fiz nos condomínios como síndico morador, como foi esse trajeto, essa jornada, esse aprendizado, as pancadas que eu tomei, algumas questões que eu observei, que em alguns assim, dos treinamentos que eu vi, eu não vi ninguém abordar. Questões como, por exemplo, de como você entender e de certa forma, desarmar alguns gatilhos emocionais que barram a aprovação de alguns projetos, né? De como as pessoas reagem meio que instintivamente ao novo, né? Por medo recusam.
e muitas vezes colocam por terra todo o trabalho que você fez de repensar, de projetar, de reduzir. Quando chega na Assembleia, o cara, não. E aquilo é muito mais emocional do que racional. Eu falo um pouco sobre isso nesse livro. Do livro que conta como, o que foi que eu fiz, nasceu o curso para ensinar como foi que eu fiz. E aí esse curso, ele é baseado muito nessa pesquisa que eu mostrei para vocês, né, de entender onde é que estavam as dores, onde é que eu podia realmente ajudar os síndicos, porque eu entendo que esses síndicos com quem eu estou falando, eles não querem ser síndicos profissionais, também não querem, nesse momento, contratar síndicos profissionais, eles querem apenas fazer um bom serviço. E para fazer apenas um bom serviço, com pouco tempo que eles têm entre trabalho, família e condomínio, eu tenho que dar para eles a receita do que é preciso para reduzir despesa, para melhorar as instalações, organizar a gestão, e só isso. Então, é um curso diferente, porque ele não vai te ensinar todo o Código Civil, não vai falar sobre todas as normas, vai falar sobre todas as questões contábeis e fiscais. Não, eu vou focar em cinco pilares básicos. Como você organiza a gestão rapidamente, de uma forma simples, com ferramentas gratuitas, tá? Como é que você repensa, como é que se desafia o modelo atual de funcionamento do condomínio? Ao você adotar novas alternativas para funcionamento do condomínio, quase que inevitavelmente você passa para o item seguinte, que é reduzir despesas, mas reduzir dramaticamente. Há um método para isso, eu ensino. Tá? Ao reduzir isso, aí você gera uma economia que você pode direcionar para investimento, para reparos, para reformas e tudo mais, sem precisar instituir taxa extra, porque você gerou economia. E ao final disso tudo aqui, já que você tem economia, você tem a opção de reduzir as cotas condominiais. No primeiro condomínio eu fiz isso, reduziu 30%. No segundo, depois de 7 anos com as taxas congeladas, eu ainda reduzi 20%. Uau. Então, o que eu estou propondo de método é o passo a passo de como faz o que eu já fiz. Não é mera teoria. E é um passo a passo que eu passei para outros síndicos, eles replicaram e tiveram resultado também. Isso tudo é feito online, então está na plataforma lá da Hotmart, você acessa, você pode assistir no computador, no celular, no tablet, onde você quiser, no seu próprio tempo, e ele é bem focado mesmo. Tem as aulas em vídeo, gravadas, pode ver e rever quantas vezes quiser, tem a parte escrita também, tem links para download. Você, durante esse curso, ô Sérgio, você consegue fazer um acompanhamento com o pessoal que está com você no curso, você consegue dar uma mentoria, responder alguma dúvida, se alguém precisar te chamar, funciona? Tudo isso que eu falei, ele vai junto, porque todo aluno ele tem acesso garantido a um grupo de Telegram. Né? A gente tem um grupo de alunos no Telegram, onde a gente fica lá interagindo e falando sobre todos os assuntos do curso e também os que não estão no curso. Então, acaba funcionando como uma espécie de consultoria. Legal. E ele é vitalício. A participação nesse curso, no grupo, é vitalícia. Você fica lá dentro e fica lá. Então, você fica interagindo com cada vez mais pessoas, mais experiências. Tem síndico profissional lá dentro. Assim, coisas muito legais estão acontecendo. Então, todo mundo aprende junto. Muitos dos posts que eu faço hoje são baseados justamente nas experiências que eu tenho lá dentro, os questionamentos que as pessoas têm. Eu falei, vou fazer um post baseado nisso. Pá, e faço lá. Então, bem legal mesmo. Se estiver sofrendo alguma dessas dores que a gente conversou aqui hoje, eu recomendo. Então, gente, tá o link do curso aí, vou colocar lá nos comentários também depois, tá? O curso, de repente, 2.0, 100% online, como foi dito, né? Com foco em resultados. Tá aí, você vai fazer a inscrição e, com certeza, você vai ter muito conteúdo legal. O canal do YouTube do nosso nobre amigo, tá ali, ó. Você vai procurar também pelo De Repente Síndico, o link também está ali, vou jogar também lá nos comentários lá, para você estar acompanhando. Nosso Insta, De Repente Síndico, já passei por lá, já acompanhei alguns vídeos, já ri pra caramba com alguns, né? Já me diverti. Lá vai ter vídeo para você chorar, vai ter vídeo para você rir, você vai viver várias emoções lá no perfil, né, do Sérgio, De Repente Síndico. Com certeza você vai se amarrar e eu deixo aqui como referência, né, para vocês. E o telefone do nosso amigo, né? Sérgio Gouveia é 71
né? Lá da Bahia, 8807-2997. É isso mesmo, Sérgio? Tá certinho? Com 9zinho na frente, né? Faltou o 9zinho na frente só, tá? Coloca o 9zinho na frente aí, já vou até colocar aqui para não dar erro. Ó. Exato. Pronto. Agora sim. Tá aí com o 9 na frente, 719-8807-2997. Meu amigo, só agradecer. Bora. Tá? Cara, agradecer demais. Parabéns por esse momento. E, gente, eu tenho certeza que a gente vai ter vários outros momentos aqui. Tem algumas coisas, eu comentei na semana passada aqui, tem algumas coisas bem legais que estão vindo por aí. Para você que é síndico, né, para você que é condômino, para você que quer conhecer um pouco mais, às vezes você vai falar, e o curso que o Sérgio está oferecendo hoje aí, de repente síndico, de repente você é uma pessoa que está falando, não, eu não quero ser síndico, mas eu quero conhecer a funcionalidade. Eu quero poder ajudar, eu quero poder auxiliar. Você talvez queira ser um conselheiro fiscal. Então, o que ele está falando são de soluções, né, de dores reais. Você não vai precisar comprar uma caixa de ferramenta para apertar o parafuso com a chave de fenda, não é isso. Né? E tem algo que a gente está começando a desenvolver e daqui a pouco vai surgir para vocês algo muito legal dentro disso. Né? E eu já quero deixar vocês aí, você que ama o meio condominial, esse espaço maravilhoso, já deixar você, né, atento, porque vai vir muita coisa boa e o Sérgio está aí para somar em breve, né, com muita coisa legal que vem. Sérgio, meu camarada, só agradecimento, tá? Quero falar para você que as portas elas estão abertas, né? Tem vários outros temas que eu tenho certeza que a gente vai estar desenvolvendo, trazendo mais pessoas para estar aqui junto com a gente. Mas é uma honra poder estar recebendo um cara que está fazendo diferença na nação dentro dessa área, que é um tema que nós amamos de coração. Por isso que nós estamos aqui. Quando eu falei a primeira vez, a gente vai montar um canal, a gente vai falar só para condomínio. O cara falou, mas você vai falar só assunto de condomínio? Não é. Só condomínio só. Mas você é doido. Mas isso aí eu já estou acostumado a ouvir. Né? Quando a gente está com alguns empresários, os caras falam, não, porque hoje eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você faz condomínio. Você é maluco, cara. Sabe de nada, inocente. A gente ouve isso constantemente. Então, e o canal tem sido uma honra, né? E tem sido uma porta que a gente tem aberto e para receber pessoas como você. Sinto honrado, tá, meu querido? Meu amigo, eu que lhe agradeço demais da conta. Eu cheguei recentemente nesse mundo de uma forma mais profissional. Até então eu vinha sendo como morador mesmo. E eu estou assim, absolutamente encantado. A minha sensação é de que realmente eu achei minha tribo. Então, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me aturar, porque eu vou ficar por aqui por muito tempo. Que legal! E eu quero que você voe alto, né? E quando você olhar para o lado, você possa me enxergar dando aquele joinha. Junto. Tamo junto nesse voo aí. Beleza, meu querido? Obrigadão. Show de bola! Gente, nós vamos ficando por aqui. Você que acompanhou a gente até agora, Deus te abençoe. Quarta-feira, né, final de noite top. A galera do Mengão, daqui a pouquinho, né, vai ter aquela decisão massa aí e a turma já está alvoroçada. Mas a gente já está finalizando por aqui. Quarta-feira que vem a gente está de volta aqui, 20 horas, com mais um tema de relevância. Sérgio, Deus abençoe. Um abraço aí para essa Bahia maravilhosa. Beijo no coração. Irmão. Beijo no coração. Vocês sabem muito bem, eu sou Alex Marreiros. Esse é o canal Condomínio em Foco. E vocês continuarão sendo sempre meus convidados. Beijo no coração. Até quarta.